E aí, galera? Pota concurseiro na área. One Quality 4, língua portuguesa, 40 questões, né? Sempre lembrando que você pode adquirir os nossos PDFs para que você possa imprimir, fazer e assistir a correção pelo YouTube. No PDF não tem o gabarito, tá? Aí o gabarito é a correção. Vamos lá. Em qual das alternativas abaixo há uma oração subordinada adjetiva reduzida? Eu acho esse tipo de questão bem interessante, né? Vocês vão ver que vai aparecer com mais frequência, né? Então, olha aqui, ó. Chegado o momento oportuno, ele se vingou. Aqui você vê que chegado é particípio. Então, aqui é uma oração que está reduzida de particípio, mas ela não é adjetiva. Essa aqui, chegado o momento oportuno, ele se vingou. É como se ele estivesse dizendo para você, assim que o momento oportuno chegou, logo que o momento oportuno chegou, aqui está dando uma ideia de tempo. Então, essa é uma oração subordinada adverbial temporal, reduzida de particípio, tá? Eu vou fazer uma folhinha só com orações reduzidas, tá? Aí a gente vai poder se divertir, né? Bastante coisa. Essa é clássica, né? Persistindo os sintomas, consulte um médico. Aqui você vê que persistindo já é gerúndio, né? Então aqui ela é reduzida de gerúndio, mas ela também não é adjetiva. Aqui ela é subordinada adverbial condicional. Caso os sintomas persistam, consulte um médico, né? Então aqui é uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. Beleza. Então se você marcou a letra C nessa primeira questão, você já começou bem, começou acertando. Por quê? Ó, eram mulheres a se oferecerem nas sacadas dos sobrados. Ou seja, eram mulheres que se ofereciam nas sacadas dos sobrados. Você faz essa adaptação. Ele está retomando mulheres. Por que ela é uma adjetiva reduzida? Se ela é uma adjetiva reduzida, obviamente que ela não vai apresentar o pronome relativo. Ela não vai ter o pronome relativo. Então, o pronome relativo você vai ter que mentalizar. E é muito frequente esse tipo de situação. Se não me engano, aqui dentro mesmo tem outra, ou um próximo trabalho, né? Mas beleza. Então, aqui é uma oração subordinada adjetiva, restritiva, né? Porque não tem vírgula, reduzida de infinitivo. A se oferecerem aqui, ó. Olha o infinitivo aqui, só que o infinitivo está flexionado. Então, aqui ela é reduzida de infinitivo. E a D é bem interessante, porque a solução era isso. A solução era isso. Quando troca por isso, é uma oração subordinada substantiva. Como não tem a conjunção integrante, né, não tem um conectivo, ela é oração subordinada substantiva, essa é o quê? Essa é predicativa, mano. Lembra da folha de oração subordinada substantiva? Ó? Ligada pelo verbo ser com determinante. Ligada pelo verbo ser com determinante é predicativa. E ela é predicativa reduzida de infinitivo. De novo. Aí tu fala, cadê o infinitivo? O infinitivo está aqui, ó. Esperarmos. A solução era nós esperarmos. Ou seja, a solução era eu esperar a chegada do corpo de bombeiros. Tá? Então, essa seria a subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo. Mas como eu disse, essa restritiva, adjetiva, né? Adjetiva, com esse a, se, oferecerem, ele aparece com frequência, né? Ela aparece com frequência. Vamos lá. Ó, a questão 2 é uma questão que é muito boa, né? Na época, quando caiu, muitos erraram e até hoje muitos erram. Porque olha só, as autoridades e os repórteres que se amontoavam no palanque não se entendiam. Aí você vai falar assim, Pota, esse que é um pronome relativo, porque ele está retomando as autoridades e os repórteres. É como se autoridades e repórteres entrassem aqui, mas eles entram mentalmente. Então, as autoridades e os repórteres que se amontoavam no palanque. Aí você vai falar, autoridades e repórteres se amontoavam no palanque. Você não pode botar esse primeiro sujeito como composto. Por quê? Porque o sujeito aqui é o pronome relativo. Então, é aquela história que tem gente que já está macaco velho, né? Sempre que o pronome relativo fizer função de sujeito, ele vai ser sujeito simples. Por quê? Porque ele é uma palavra só. Aí a pessoa, mas retoma um sujeito composto. Mas eles entram mentalmente. Quem está na construção fisicamente é o pronome relativo, tá? Então, só isso já matou a questão, tá?
Aí aqui, ó, a oração principal é as autoridades e os repórteres não se entendiam. Aqui é a oração subordinada adjetiva, restritiva, porque tem pronome relativo e não tem vírgula, né? Então, o sujeito do não se entendiam é composto. Aqui tá ok. E ali, ó, na verdade, aqui tá oculto. Na verdade, eles pouco se importavam com as pessoas ali presentes. Então, no último, ele é oculto, beleza? Mas você vê que só a primeira já mataria, tá? Pode deixar que nós vamos colocar outras questões com esse formato, né? Para que vocês possam pegar, mas acho que não tem muito mistério, né? Beleza. Agora coloque certo e errado para a função sintática. Por ocasião da formatura, escolheram João. Quem escolhe, escolhe alguém. OD e VTD. Então a primeira já está errada. Ó, a primeira está errada. Então, a primeira está errada. A dedicação a ela foi o único mérito de sua vida. Objeto indireto. Está errado. Porque o termo a ela está preso à dedicação. E dedicação é um substantivo, abstrato no caso, né? Então, para ser objeto indireto, o termo tem que estar preso a um verbo transitivo indireto. Coisa que dedicação não é. Dedicação é nome, é abstrato. Aí, no caso, dedicação é abstrato. Tá? Dedicação a ela. Aí eu te pergunto, ela está se dedicando ou ela está recebendo a dedicação de alguém? Ela está recebendo. Se ela recebe, é paciente. Paciente é CN. Então, o que estava errado era fato. Você vê, ó, um monte de questão de AGS você ganha com duas. Ó, ninguém, que é o sujeito, lembre-se que ninguém é sujeito simples, tá? É um pronome indefinido, sujeito simples. Ninguém nos viu, ou seja, ninguém viu João desfilando. Quem vê alguém, só que é um AD. A OD, tá certo. Então aqui tá certo. Com certeza não me pertencem os sonhos alheios. Bom, os sonhos alheios ao sujeito, os sonhos alheios não pertencem a mim, não pertencem a João. Isso aqui é um OI, porque aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Então aqui estava correto. Então a resposta já foi marcada. Questão fácil, né? Agora aqui uma outra coisa também que eu vou ter que colocar nessa reta final aí, né? Em qual alternativa o substantivo coletivo não foi empregado corretamente? Ou seja, está errado. Retirei uma cabeça de alho daquela réstia. Réstia, tá certo. De alho, cebola, beleza. Uma nuvem de gafanhotos destruiu a plantação. Nuvem de insetos, de gafanhotos, tá certo. O arquipélago é formado por 10 pequenas ilhas. O coletivo de ilhas é arquipélago. Né? A locução adjetiva de ilha é insular, tá? De ilha equivale ao adjetivo insular, mas o coletivo de ilha é arquipélago. Então a errada é a D. Por que a D está errada, Pota? Porque um dos lobos que pertencia àquela manada, de lobos é alcateia. Lobos é uma alcateia. Manada é de elefantes, manada pode ser de animais de grande porte, né? Búfalos, etc. Beleza. Então, alcateia é de lobos. E alcateia sem acento, né? Alcateia, ideia, geleia, assembleia, plateia, né? Uma outra questão bem antiga, né? De acentuação, olha lá. Os bandidos fizeram 12 reféns, tá certo? Oxítona terminada em ens. Refém, reféns. Armazém, armazéns. Agora, trem não tem acento. Nem o trem tem acento, muito menos o plural, trens. Trem, trens, é igual você pegar, se eles botarem novamente, eu não aguento mais. Item e itens. Não tem acento, nunca teve acento em item nem itens. A mesma coisa é para totem, porque aqui é paroxítona. Totem. Paroxítona terminada em M não bota acento. E aqui não é oxítona, não tem essa regra. Totem ou totens. Não tem acento não. Beleza? Ok. Então aqui estava o erro. Então estão corretas 1 e 3. Corretas apenas 1 e 3. B. Beleza. Vamos lá. Olha essa que legal. Ó, observe. O prefeito recompensou os funcionários com uma gratificação no final do ano. Se o prefeito recompensou os funcionários, essa voz é ativa, porque o prefeito praticou a ação de recompensar. Em qual das alternativas a voz passiva mantém o mesmo sentido? A voz passiva. Então, no final do ano, vírgula, os funcionários foram recompensados pelo prefeito com uma gratificação. Já é essa, né? Porque olha só, se o prefeito recompensou os funcionários, isso aqui é o AD, aqui é o VTD. Quando tu passar para a voz passiva, você vai dizer que os funcionários
foram recompensados pelo prefeito, que seria o agente da passiva, com uma gratificação no final do ano. Já é essa. Aí olha que doideira. Aqui os funcionários recompensaram o prefeito? Não. O prefeito que recompensou os funcionários. E aqui é ativa. E não tem nada a ver. Aí aqui ele disse que o prefeito foi recompensado pelos funcionários. Não. Não é o prefeito que foi recompensado. Se o prefeito recompensou os funcionários, é os funcionários que foram recompensados. Aqui está errado. Apesar de ser passiva analítica. Mas tá tranquilo. Aí depois, no final do ano, recompensou-se o prefeito. Aqui seria passiva sintética. Mas quando ele disse recompensou, porque esse C é PA, né? Partícula passivadora, recompensou-se o prefeito foi recompensado. E não é isso que está dizendo. É o prefeito quem está recompensando. Então não mantém o mesmo sentido. Beleza? Essa é ótima, essa é espetacular. Porque olha só, Marcela Amoume, ele quer aqui o termo em destaque, marque alternativa que o termo em destaque não tem a mesma classificação sintática do termo em destaque. Não tem a mesma classificação sintática. Tá? Marcela Amoume durante 15 meses. Meses é um substantivo. Tá? Quando você tem um numeral acompanhando um substantivo, ele é um adjunto adnominal. Numeral que acompanha substantivo é ADN. Né? 10 pessoas é ADN. Ele quer que não é a mesma classificação. A resposta já é A. Por quê? Há muito o meu coração, que é o sujeito, está seco. Isso aqui é verbo de ligação, mas PS. Se ele está seco, é VL, mas PS, predicado nominal. Então aqui não tem a mesma classificação. Aí o que muita gente se confunde, fica bolado, é com a D. Mas vamos dar corda. No espelho do córrego. Bom, espelho é concreto. Espelho do córrego. Sempre que for um substantivo concreto, você tem que proceder da seguinte maneira. Córrego é o nome do espelho? Não. Se não é o nome, é ADN. Tu vai falar no espelho dele, no seu espelho. Beleza. Aí se fosse um nome, seria aposto nomeativo. Tá? Aí o circo era um balão aceso. Se o circo era um balão aceso, ele era um balão aceso. Isso tudo seria PS. Isso aqui é um verbo de ligação. O núcleo do PS é balão. Balão é concreto. Balão aceso. Esse aceso é ADN. Solitariamente. Assim como esse 1 também é ADN. O balão seria núcleo do PS. Núcleo do PS. Minha dor é inútil. Como uma gaiola numa terra onde não há pássaros. Você vai falar assim, bom, eu enxerguei esse onde como pronome relativo. Porque não há pássaros onde? Na terra. Ele está retomando o termo antecedente. Se você enxerga ele como pronome relativo, você classifica essa oração como uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. E a oração subordinada, adjetiva, restritiva, ela desempenha papel de ADN. Então essa é uma informação muito útil. Mas, na minha modesta opinião, né, mesmo que você não tivesse esse domínio aqui, como 15 é ADN, porque está ao lado de meses, que é um substantivo, A é PS escandaloso, porque meu coração está seco, meu casaco está lavado. Isso aí é verbo de ligação e PS, né? Está limpo, está lindo, o que for. Né? Beleza, então ele queria que não tenha a mesma classificação. Essa questão é muito boa. Hoje em dia, infelizmente ou felizmente, não sei, né? Não tem caído, né? Questões assim que possam trazer, né? Problemas. Aí a maioria ganha, aí a nota é mais alta. Olha a outra questão, aqui é do CFS. Ele quer aqui a subordinada adjetiva explicativa. A gente sabe que a subordinada adjetiva explicativa tem que ter o quê? A vírgula, né? Ó, as esculturas expostas nesta galeria são de um artista desconhecido. Aqui não tem adjetiva nenhuma. Por quê? Porque aqui só tem até um verbo. Aqui é um período simples. Período simples, oração absoluta, é aquele que tem apenas um verbo. Agora olha 2. Os políticos que estão engajados no processo eleitoral só pensam na vitória. Aqui eu tenho um pronome relativo, né, porque está retomando os políticos. Aqui eu tenho uma adjetiva explicativa. Então a 2 tem. Ó, esquece essa. Então ou é 2 e 3, 2 e 4. Ó, o supermercado do centro foi o primeiro a expor o novo produto em suas prateleiras. Aqui eu tenho uma adjetiva restritiva, reduzida de infinitivo, parecida com a primeira. Foi o primeiro que expôs o novo produto. O supermercado do centro foi o primeiro expôs um novo produto em suas prateleiras.
Então aqui eu teria uma adjetiva restritiva, que não tem vírgula, reduzida de infinitivo. Então a 3 não é. Então só pode ser 2 e 4. Aí tu fala, cadê a adjetiva explicativa da 4? Ó? O jogador de futebol Rogério Ceni, desafiando o tempo, jogou até os 42 anos de idade em alto nível. O jogador de futebol Rogério Ceni, vírgula, que desafiava o tempo, você consegue injetar um pronome relativo aqui. Ele está retomando Rogério Ceni. Rogério Ceni desafiava o tempo. Aí tu vai falar, Pota, essa aqui que está aqui, ó, é adjetiva explicativa reduzida de quê? De gerúndio, porque desafiando é gerúndio. Então eu acho que é possível o ser humano acertar um tipo de questão como essa. Aqui, ó, levando em conta que a gente viu recentemente, ó, processo de formação de palavras. Bom, vamos lá. Desenlace. Eu até comentei sobre isso no vídeo, né? Porque tinha uma outra questão que eles botaram desenredo. Desenredo, eu até falei do desenlace. É prefixal. É prefixo, né? Então aqui é 3. Ó, perceba que o 3 tem 2 vezes. Tá reparando isso? Aí aqui tá no cruza. Ó, indeterminadamente vem de determinada, né? Ou seja, determinadamente, indeterminada. É igual infinitamente, que é prefixal e sufixal. Prefixação e sufixação. Ó, já matei. Sem muito problema. Aí agora, ensaboar. Ensaboar é em mais o sabão mais ar. Aqui é para a síntese clássica, né? E o petróleo é a aglutinação sem vergonha, né? Porque petróleo é pedra mais óleo. Quem fez a aula de processo de formação de palavras viu que petróleo apareceu diversas vezes. E o detalhe é, esta questão não está na folha de processo de formação de palavras. Então, sempre que você procura, você acha questões novas, né? Ok. Aí agora aqui, a filha é traiçoeira como o pai é. A filha é traiçoeira como o pai é. Lembre-se, verbo subentendido vai dar o quê? Comparativa. Tá vendo? Tinha até 2 comparativas. O chefe de Estado agiu conforme manda o regulamento. Conforme, consoante, conformativa. Beleza, segue o empate. Como era esperado, ele negou a participação no sequestro. Ou seja, ele negou a participação no sequestro conforme era esperado. Segundo era esperado, consoante era esperado, aqui é conformativa, tá? Agora a última é causal. Como não estava bem fisicamente, não participou da maratona. Ó, só para deixar claro aqui, se por acaso alguém errou, que a resposta é C, né? Então, por exemplo, você pode inverter aqui e falar assim, ele não participou da maratona porque não estava bem fisicamente. Ele não participou porque não estava. É uma causa. Essa é a causa dele não participar. Ele não participou da maratona por quê? Porque não estava bem fisicamente. Aí é causal. Agora, a terceira, tu não pode fazer causa. Tu não pode falar assim, ele negou a participação no sequestro porque era esperado. Não, ele negou a participação no sequestro conforme era esperado. Conforme era esperado, consoante era esperado, segundo era esperado, tá? Não podemos confundir, ok? Agora, a 11, né? Nós temos uma classificação de predicado, né? Predicado nominal. A canoa virou, só ação. Só ação é predicado verbal. Virou a cama no quarto, também é só ação. Ele virou a cama, predicado verbal. A moto virou à esquerda, é a direção. Aqui também é só ação, predicado verbal. Agora, quando ele diz que a escada virou uma bancada, é porque esse virar está no sentido de tornar-se. Ou seja, a escada tornou-se uma bancada para a pintura da parede. Se o virar está no sentido de tornar-se, é porque ele vai ser verbo de ligação e vai acompanhar um PS. Aí tu vai falar, caramba, uma bancada é PS? É, uma bancada é PS, porque a gente tem a visão, às vezes, de que o PS vai ser sempre um adjetivo. E, às vezes, pode ser uma construção como essa. A escada tornou-se uma bancada. Lembre-se, verbo de ligação mais PS é predicado nominal. Tem um vídeo na série de quarentenas que está escrito lá, né? Classificação de predicado. É só botar lá na playlist de quarentena e olhar, que ali tem bastante coisa, tá? Ok, vamos lá. Agora aqui, né, ele quer saber o gênero que está correto. A cal é a tinta, tá certo. Aqui não é o apendicite, é a apendicite, porque esse it é a inflamação, a apendicite é a inflamação do apêndice, tá errado. O jogador Claudio Malgeri teve problemas na omoplata, é a omoplata. A omoplata, a clavícula, a escápula. Eu gravei os 3 repetindo igual maluco. Faltam alguns gramas, grama, peso, né? A gente sabe que grama é de massa, né? Porque peso é em Newton, mas a gente pode considerar como peso para saber que é masculino, é o peso. A grama é a relva, né? Então, correta aqui,
1 e 4. Letra B de bola. Vamos lá. A aldeia era povoada por caiçaras. Se ela era povoada por caiçaras, eu posso inverter para quê? Caiçaras povoavam a aldeia, né? Porque o era é pretérito imperfeito do indicativo. Então, a primeira é a gesta passiva. Já matei. Olha que questão louca, né? O artista estava cercado, auxiliar mais particípio, por fãs adolescentes. Ou seja, fãs adolescentes cercavam o artista. A gesta passiva. As plantas ficaram ávidas de CN. Lembra disso? Ávido de, perto de, longe de, repleto de, cheio de, convicto de, convencido de, né? Certo de, estamos certos da vitória, CN. Mas eu ainda vou fazer uma folha só com essas tretinhas. E aqui, ó, todos foram tomados, auxiliar mais particípio, por sentimentos apaziguadores. Ou seja, eu posso inverter e dizer que sentimentos apaziguadores tomaram todos. É um agente da passiva também. Beleza? A 14 também é de substantivo, também é bem sem vergonha. Ó, o gênero dos substantivos não está corretamente empregado. O trema, masculino. A eclipse, não. É o eclipse, a elipse. Isso aí também é clássico. A omoplata, mais uma vez. E o grama, peso. Tranquilidade até aqui? Questão 15, também do EAGS. A oração em destaque classifica-se como subordinada adjetiva. Vamos lá. Alguns sócios eram mais espertos que ou do que raposas. Aqui você vê que está comparando, né? Eles eram mais espertos do que raposas eram. Aqui é uma oração subordinada adverbial comparativa. Eles queriam isso. Se eles queriam isso, já é uma oração subordinada substantivo. E essa seria a objetiva direta, né? Porque tem sujeito aqui na frente, perguntou o quê? Vai dar o AD. Clássico. A pressão era tão grande que eu passei a desenvolver problema de saúde. Tal que, tanto que, tamanho que, é oração subordinada adverbial consecutiva. Mané. Então aqui só pode ser AD. Vamos ver qual é AD? Esse foi o principal motivo que contribuiu para o meu desligamento da empresa. Esse foi o principal motivo. Esse que não é um pronome relativo, ele não está retomando motivo. Esse foi o principal motivo. Motivo contribuiu para o meu desligamento da empresa. Ah, então tá. Então, essa é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ele só queria adjetiva, né? Então, a gente está até classificando além. Restritiva porque não tem a vírgula, né? Agora aqui uma outra questão de CFS, trabalhando vocativo, né, e tal. Né? Com relação à função sintática, temos de destaque, é correto afirmar aqui. Não é vocativo. Aqui, ó, quando ele falou Pedro, aqui, ó Pedro, isso aqui é vocativo. O meu amor, que é o sujeito, vem almoçar em casa hoje. Beleza. Então você vê que a primeira já está errada. Ele está falando que não há vocativo em um. E tem. Então a primeira está errada. O termo Pedro exerce a mesma função sintática em 1 e 2. Acho que não. Ó, a segunda ele está dizendo, Pedro, vírgula, o meu amor vem almoçar em casa hoje. Aqui Pedro é sujeito. Pedro vem almoçar em casa hoje. O meu amor é aposto do Pedro. Então aqui também está errado. O termo o meu amor funciona como sujeito em 1 e como aposto em 2. É essa. Em 2, Pedro exerce a função de aposto. Não entendi, nada a ver. Pois especifica o sujeito do termo meu amor. Nada a ver, mas nada a ver total. Só Jesus. Essa aqui é uma das mais maneiras. É um achado, né? Não me lembro de já ter trabalhado essa questão. Muito ótima. Ó, nas frases abaixo, o adjetivo fácil flexiona-se no mesmo grau observado no período. Não se preocupem, alunos, a prova será fácil, exceto... Ou seja, quando ele fala que a prova será fácil, isso aqui é superlativo. Superlativo absoluto. Ela será muito fácil, né? Superlativo. Aqui é superlativo. Aí, olha que doideira. Independente de ser superlativo absoluto ou não, é porque é superlativo. A questão aqui queria que você diferenciasse superlativo de comparativo, tá? Isso é superlativo. É o mesmo que muito fácil. Ó, a prova de conhecimentos gerais foi facílima. Facílima é superlativo, só que aqui é superlativo absoluto sintético, mas é superlativo. Aqui também é superlativo. Ó, vai vendo como é que essa questão não induz ao erro. Aí aqui, esta prova
Esta foi a prova mais fácil que eu já fiz este ano. Isso aqui é superlativo. Superlativo relativo de superioridade, mas é superlativo. A prova de português foi mais fácil do que a de matemática. Aqui é comparativo. Aqui é comparativo de superioridade, mas aqui é comparativo. Olha o que a questão queria. A prova para a renovação de carteira nacional de habilitação foi extremamente fácil. Foi muito fácil. Aqui é superlativo. Aí tu vai falar, é superlativo absoluto analítico. Sim, superlativo absoluto analítico. Então você vê, aqui em cima está no superlativo, aqui está no superlativo, aqui está no superlativo, aqui está no superlativo. Esse aqui está no comparativo. Então ele que não está no mesmo grau. A resposta é a C, mano. Caraca, essa daí é muito maneira. Essa daí o cara já tem que ter feito alguma parecida para ele poder falar, pô, superlativo, 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 comparativo, mesmo que os superlativos não sejam iguais. Essa que é a treta. Eu achei muito interessante essa questão. Tá, vamos lá. Mais uma, ó. Oração subordinada adjetiva explicativa. Olha só, vai vendo quantas desse naipe, hein? Tá, vamos direto para o que interessa. Quem marcou D, bingo. Por quê, ó? Tudo se subordina ao tempo. O tempo é o mestre dessa vida. Adjetivo explicativo. Essa é, porque aqui tem um pronome relativo. Beleza. Agora, olha só. Não deixemos, ó amor, aqui é uma ordem, um pedido, passar o tempo, pois a noite se esvai. Aqui seria uma oração coordenada, sindética, explicativa. Tá? Não vejo já faz tempo, vírgula, que nem lembro mais seu rosto. Aqui o tão está subentendido. Não vejo já faz tanto tempo, na verdade não é o tão, né? É o tanto. Não vejo já faz tanto tempo que nem lembro mais seu rosto. Aqui seria consecutiva, assim como essa, né? Ele perdeu tanto tempo que os últimos o ultrapassaram. Aqui nós teríamos oração subordinada adverbial consecutiva, né? Tal que, tanto que, tamanho que, lembra? Oração subordinada adverbial consecutiva. A única que você poderia dizer que era pronome relativo era D, porque para ser adjetiva tem que ter pronome relativo, né? Ou ser reduzida. Ó, essa também é bem legal. Em se tratando de concordância verbal e nominal, assinale a alternativa que não está em conformidade com as regras gramaticais. Ou seja, se não está em conformidade, é porque ele quer o quê? A errada, né? Ó, a televisão mostrava a seguinte e triste cena, 2 pontos. A um canto, mulheres e criança atemorizada. O atemorizada está certo porque está concordando com a criança, que é o mais próximo. Em razão da forte luz e do barulho das explosões intermitentes. Isso não tem o que dizer. Olha o erro na B. Se você marcou B, você acabou de acertar. Eu não posso dizer que era justa que a sentença fosse implacável. Teria que ser era justo isso, porque eu vou trocar por isso. Se era justo isso, vai ficar isso era justo. Eu não posso falar era justa isso era justa e é subjetiva. Um erro aqui de concordância na introdução da subjetiva. É muito maneiro. Então, ó, era justo isso era justo. Eu achei muito boa essa também, diferente, né? Muito boa. Aqui tem uma outra parada interessante. Está vendo que está em itálico? Aqui está em itálico. Estava assim na prova. Confissões demonstra. Aí eu falo, ué, mas era para ser confissões demonstram? Mas aqui confissões, até por estar em itálico, está querendo dizer para você que é o nome de uma obra, né? O nome de uma obra no plural. E aí, quando é o nome de uma obra, que pode ser os Sertões, né? Os Lusíadas, né? São obras, o verbo pode ficar no singular, que a obra demonstra o quanto se transformou Santo Agostinho e delineia a base de que, para o santo, não há filosofia sem Deus. Tá certo? Mas se fosse confissões demonstram, também estaria certo. Porque quando o sujeito é um nome de obra, o verbo pode ficar no singular ou no plural, tá? Aí aqui, todos nós vamos ficando diferentes. E 25 anos é uma vida. Certíssimo. Não tinha nada errado aqui. Esse erro aqui é muito interessante. Você já ter visto, para você chegar na prova e falar, ué, mas vai ficar estranho, era justa isso era justa? Isso era justo. Beleza. Aí agora 20 também é legal, ó. Marcos já dispunha de todo o dinheiro quando comprou o seu carro. Marcos já dispunha de quê? Quem dispõe, dispõe de OI. Isso aqui é verbo transitivo indireto, objeto indireto. Aí aqui é a C. Ok.
Agora, olha o que eu fiz aqui, tá vendo? A 20, né? Agora a 21. Na verdade, a 20 não era do CFS. A 20 eu só peguei aquela parte ali, acabei esquecendo de tirar. Quem é do CFS é a 21. Ele botou essa história aí, ó. Marcos já dispunha de todo o dinheiro quando comprou seu carro. Aí ele já dispunha de quê? De todo o dinheiro. Isso é OI, isso é VTI, ok? Aí ele falou, os elementos em negrito abaixo funcionam como um termo de idêntica classificação sintática à do trecho em destaque acima em. Ele quer que também seja OI. Vamos lá. Chefe não aprovou de todo o dinheiro previsto no orçamento. Peraí, mas quem aprova alguma coisa. Isso aqui é um objeto direto preposicionado. Porque quem aprova alguma coisa ou aprova alguém. Você não aprova de quê? Você aprova o quê? Ó, tá vendo? Você tem que pensar no verbo. O prefeito disse que iria fazer a aplicação de todo o dinheiro. Ó, de todo o dinheiro não tem como ser aí, porque ele está preso à aplicação, igual aquele do dedicação a ela. A aplicação é um substantivo abstrato. Quando ele fala aplicação de todo o dinheiro arrecadado, o dinheiro aplica ou o dinheiro é aplicado? Você fala, o dinheiro é aplicado, então ele sofre. Se ele sofre é porque aqui seria um CN. Ó, tirei 2 notas amarrotadas de todo o dinheiro. Quer dizer, notas de todo o dinheiro. Aqui, o único que dá para dizer aqui que é ADN, mas está preso a notas, porque todo o dinheiro não é o nome das notas. Não dá para pensar em OI nunca. Nunca mesmo. Aqui, ele herdou, sim, mas não soube usufruir de todo o dinheiro. Você vai usufruir de quê? Quem usufrui de alguma coisa. Isso aqui é VTI, que é um verbo, e aqui é OI. Beleza? Então a resposta aqui era delta, mano. Aí, questão maneira. E engraçado porque ficou o mesmo termo negritado, ó. De todo o dinheiro, de todo o dinheiro, de todo o dinheiro. O cara fica hipnotizado nesse tipo de questão. É muito maneira. Beleza, vamos lá. Aqui é uma questão lazer, né, para descontrair a folha. As Forças Armadas Brasileiras já estão treinando 4.000 soldados para a missão no Haiti. Ainda que, lembra do ainda que, por mais que, mesmo que, se bem que, isso aí vai ser sempre uma locução conjuntiva concessiva, né? Então dá ideia de concessão. Mole essa, né? Isso é brinde. A concordância do verbo destacado está incorreta em. Bom, hoje é dia. Quando bota o dia, só pode ser é. Você não pode falar hoje são dia. Aí você está criando um novo santo. Só à tarde é que se definiram os objetivos, ou seja, só à tarde é que os objetivos da reunião foram definidos. Tá certo, definiram. Aqui está o erro. Se você marcou C, palmas para você. Não é devem fazer poucos dias que ele abandonou o curso, é deve fazer. Por quê? Porque quando o fazer está indicando o tempo passado, ele não vai para o plural. E o seu auxiliar também não vai para o plural. Né? Aqui está certo, luta-se bravamente, esse C aqui é pis, porque quem luta bravamente contra os demandos dos ditadores? Não sei. Pis faz o verbo ficar na terceira pessoa do singular. E quando ele fala haviam discutido os pontos mais importantes do programa, aqui o haver está com o sentido de ter. Tipo, eles haviam discutido, eles tinham discutido os pontos mais importantes do programa. Então aqui eu não posso falar que esse haviam está errado, falar assim, tipo assim, mas o haver no sentido de existir não vai para o plural. Mas aqui não cabe existir, né? Eu vou dizer existiam discutido? Não tem como. Então tem que tomar cuidado, ok? Vamos lá. Aí uma questão de AGS antiga, né? De advérbio. Viramundo estranhamente se recusava a comer. Estranhamente é um modo. Afastara-se e contemplava em silêncio, também é modo. É porque aqui ele falou a questão, eu não mudei não, tá? Os advérbios destacados. Aí você vai falar, pô, mas isso aqui é advérbio, isso aqui é advérbio. Isso aqui é uma locução adverbial. Mas era só para indicar a circunstância. Então eu já matei a questão. A última que é maneirinha, né? Porque olha só, havia nela algo vagamente familiar. Ou seja, se é vagamente familiar, é porque nem é muito familiar, nem pouco familiar. Então, é a intensidade. Até porque, por eliminação, tu não vai conseguir encaixar finalidade nem negação. Mas as duas primeiras mataram a questão. Porque deve cair algo de advérbio, tá, gente? Então, a gente não pode perder a questão assim, né? Aqui, ó. O termo destacado abaixo exerce a função sintática de objeto indireto em. Que bom que vocês puderam vir à Suíça brasileira. Isso aqui é adjunto adverbial de lugar. Ok. Então a resposta é B. Pronto. Aí, ó. Olha que delícia. Ó. Eu entreguei o quê?
meu coração, objeto direto. E eu entreguei a quem? A ti, objeto indireto. Entreguei teu coração, entreguei meu coração a ti. Então entregar é verbo transitivo direto e indireto, mas o T é o OI, aqui era a resposta. Ela já me aguardava, ou seja, ela já aguardava João andando pelo gramado. Quem aguarda, aguarda alguém. OD. Não tem como marcar essa. Queriam antes o lirismo dos loucos. Está preso a um substantivo. Lembre-se, termos presos. O termo que está preso a um substantivo nunca vai ser objeto direto nem indireto. Né? O lirismo deles, o seu lirismo, aqui o que dava para botar é ADN. Mas objeto sem chance, porque lirismo é substantivo. Olha o artigo aqui me olhando. Sem chance. Ok. 26. Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa correta. As donas de casa estão meias confusas? Nossa, elas estão meio confusas. Advérbio de intensidade. Elas estão meio confusas, elas não estão nem muito, nem pouco. É uma intensidade mediana, pode-se dizer assim. Então aqui está errado. Não é necessário a... Não é necessária a ao artigo. E se tirasse o artigo? Não é necessário distribuição. Beleza, aqui está errado. Bastantes sacolinhas, muitas sacolinhas plásticas ainda são distribuídas e vendidas em supermercados. Charlie. E cadê o erro da D, Potter? Estão anexo ao processo as cópias da lei. Peraí, as cópias estão o quê? Anexas. As cópias da lei estão anexas ao processo. As cópias estão anexas. Um erro bem básico também, né? Ok. Marque a opção em que há erro de concordância nominal. Persistência é necessário, tá certo. Pota, se fosse a persistência é necessária, ok. Já passava de meio-dia e meia, ou seja, meio-dia e meia hora, tá certo. As questões serão ao tal qual, né? Na parte de concordância a gente falou sobre isso, né? O tais concorda com quem está antes. E o qual ou quais concorda com quem está depois. Então aqui está o erro. As questões serão tais qual o problema. Porque o problema está no singular. Então o tais concorda com quem está antes. Plural com plural. Aí aqui teria que ficar no singular, porque o problema está no singular. O erro está aqui, ó. Anexo à correspondência vão documentos importantes. Ou seja, documentos importantes, masculino plural, vão anexos, documentos anexos à correspondência. Tá certo. E estejamos sempre alerta, estado de alerta, né? Lembra daquela história do menos, pseudo e alerta, né? Que são invariáveis. Ok. Tranquilo, né? Vamos lá, questão 28. Qual a alternativa incorreta quanto à pontuação? Vamos lá, tá lá assim. Vá, vírgula, exclamou o velho. Vá com os demais. Esse exclamou o velho que está entre vírgulas é uma oração intercalada ou interferente, que interfere no discurso, né? Vá, disse o velho, exclamou o velho. Na aula de vírgula a gente falou sobre isso, tá certo. Aí a B, eu fui ao teatro, vírgula, mas, é o porém, essa vírgula aqui está introduzindo a adversativa. Como lhe disse, faltou uma vírgula aqui, ó. Conforme lhe disse, não apreciei a peça. Então, ele pegou aqui o mas, vírgula, como lhe disse, faltou essa vírgula aqui, ó. Aqui está o erro. Social, vírgula é uma situação bem, né, que a aula de vírgula, né, ficou muito boa, por sinal. Então, quem está fraco em vírgula tem que assistir a essa aula. O homem, vírgula, que é um ser racional, vive pouco. Aqui, as vírgulas estão isolando a oração subordinada adjetiva explicativa, né, porque o homem é um ser racional. Aqui é um pronome relativo, tá certo. E aqui, ó, sobreveio-lhe a quietude, vírgula, o silêncio, vírgula, a placidez. Então, as vírgulas estão separando os núcleos do sujeito, né? Tá, beleza. O verbo está antes, então ele está com sobreveio porque está concordando com o mais próximo. Pode? Pode também. Então, tá certinho. Essa foi a pecado da vírgula ali, né? Colocação pronominal, ó, também já tem no canal, graças a Deus. Obedece à norma culta em. Aqui nunca trabalha, senão aqui nunca se trabalha, porque o nunca é advérbio, advérbio atrai, né? Nos entregaram o projeto. Nossa, entregaram-nos. Não pode começar com pronome. Entregaram-nos o projeto cujo custo superou as exigências. Embora me informassem, o me foi atraído pelo embora, que é uma conjunção concessiva, a conjunção atrai. O resultado da lição, não o comuniquei a ninguém. Tá certo? Glória a Deus aqui, ó. C, ó. Por favor, não diga-lhe. Não lhe diga. O não atrai. Não lhe diga que será homenageado.
E aqui é aquele erro básico, né? O ministro havia enganado-se. Enganado é particípio, ou seja, não pode colocar o pronome depois do particípio. Normalmente se coloca ele aqui, né? O ministro havia se enganado. Não pode colocar o pronome depois do particípio. É um erro gravíssimo, ok? Aqui uma questão lazer, né? Aquela descontração no meio da folha, né? Olha a doideira. O vigilante estava à minha porta e tocava nervosamente a campainha. Tá vendo que tá com acento? Tá errado. Porque não pode botar o acento no I seguido de NH. Tá vendo? Aí ele falou que se justifica em razão do I formar hiato? Não. É determinado pelo dígrafo seguinte? Não. É índice na avaliação? Não. Não é autorizado. Esse acento não é autorizado, porque não pode colocar acento no I seguido de NH. Campainha, ladainha, etc. Então, é uma questão sem vergonha. Aqui, ainda de acentuação, ó. Assinale a opção cuja palavra destacada não deve ser acentuada. Não vês que eu não tenho tempo? Tu não vês? Eu não vejo, tu não vês. Não vês que eu não tenho tempo? É difícil lidar com pessoas sem caráter. Paroxítona terminada em R. Lembrando que o plural de caráter é caracteres. Não podemos esquecer, né? Caráter, caracteres. Ok. Todo ensino deveria ser gratuito. Aqui é um ditongo, não é gratuito. Você vê na televisão mesmo, os caras falam sempre errado, impressionante. É gratuito, não sei o quê. Não. Você saberias dizer o conteúdo? Aqui é o U tônico formando hiato com a vogal anterior. Conteúdo. Tá certo. Então aqui tinha que ter acento, aqui tinha que ter acento e aqui tinha que ter acento. Aqui não deve ser acentuada, por isso eu marquei C. Tá? Mais uma situaçãozinha, aquela brincadeira. Lembra daquela história? O S só fica antes do lhe e do T. Ó, demos-lhe. Isso aqui tá repreendido, ó. Demo-lhe. É o demo? Afasta ele, pelo amor de Deus. Tá? Então, o S só fica antes do lhe e do T. Lembra do levamos-te? Eu já falei sobre isso no canal. Levamos-te, demos-lhe ou demos-lhes. Tanto faz. Tá? Então, aqui já deu para eliminar duas. Ó, aqui já eliminou essa de novo. Por quê? Porque põe o livro, ó, põe o livro na gaveta. Quando o verbo tá com til, né, ou termina em M, vai ficar no, na, nos, nas. Mas aqui tu vê que ele deu um grito, ó. Põe no. Isso acontece às vezes na prova, né? Você vê 3 situações, aí tu olha e tu fala, caraca, escandalosa. Então, a briga está entre a A e a D. Mas aqui, ó, esse S não tem como ficar aqui. Pusemos o livro. Se nós pusemos o livro é objeto direto. Eu não posso manter esse S. É pusemo-lo. Até porque eu já disse e vou repetir. O S só fica antes do T e do lhe. Tá vendo? Aqui é lo. Como é que o S vai ficar? O S sai para formar o lolá, los, lás. Então, isso daqui estava errado. Isso daí estava errado. Então, a resposta aqui eu tenho que marcar é delta. Pusemo-lo, põe-no e demos-lhe. Tá? Ok. Aqui. O povo estourava de riso. Qual é a figura de linguagem que você escolheu aí? Se você escolheu hipérbole, palmas para você, porque é um exagero. O povo pode rir muito, né? Mas ele não vai estourar. A pessoa vai estar rindo e... Puff! É até engraçado, né? Isso daí tá no livro, né? Mas, pelo amor de Deus, o cara vai errar isso. Tá. Ó, a regência nominal, também é uma situação que merece um videozinho só de regência nominal, para insistir mesmo, né? Para ficar bem consolidado. A regência nominal das palavras destacadas está correta em: é preferível um inimigo declarado, não pode botar do quê? O preferível segue o preferir. Então, tinha que ser: é preferível um inimigo declarado a um amigo falso, porque quem prefere alguma coisa a outra, não que outra ou do que outra. Então, ali está errado. Não se admite que vocês fiquem alheios com, não, alheios, alheio, o termo alheio, normalmente se usa a, mas se você olhar no livro, tá lá, alheio a ou de. Tipo assim, aquelas construções clássicas, né? Ele ficou alheio a tudo. Alheio a tudo. Esse a tudo é CN, clássico, né? Aqui está correto. Antipatia. Cara, nossa, eu já fiz muito isso, né? Meu Deus. Aqui, ó, simpatia e antipatia. Então, quando você pensa em uma, você tem que pensar na outra. Aí, o interessante é que você já tenha feito essa tabelinha para que você salve no teu cérebro. Na hora da prova, você até coloca para confirmar. Aí, simpatia, aqui no meio, é para com, e a antipatia, que é contra.
porque antipatia é uma coisa negativa, né? Contra. Tu vê que as pontas são iguais. Então, antipatia e simpatia tem 3 possibilidades. A, para, com e por. E a antipatia é a, contra e por. Tá? A antipatia contra pessoas assaz ambiciosas. Lembra que o assaz é advérbio de intensidade. É o mesmo que pessoas muito ambiciosas. Assaz é advérbio de intensidade. Está na folha de advérbio também. Tá? E estávamos curiosos para com. Está errado. Se você olhar, curioso é curioso de e por. Engraçado que a pessoa que fala curioso, ela fala curioso sempre usando para. Estou curioso para alguma coisa. E o livro não dá o para. A gramática, a norma culta, dá de e por. Curioso de e por. Ah, é decorar? É decorar. Por isso que tem que fazer o máximo de questões. Porque você só vai decorar através da repetição e principalmente através do erro. Porque você erra, tu fica revoltado de ter errado. Aí você fala, nunca mais eu erro isso. Então isso é um passo à frente que você dá em relação aos candidatos que estão fazendo poucos exercícios. Porque a teoria passada de regência nominal não vai fazer o cara gravar tudo. Ele tem que estar vendo constantemente. E como que você vê constantemente? Exercício, neném. Não tem saída. Aqui, ó. Estou convencido disso. Lembra do convencido? Convencido é um trio, não é um trio? Convencido, convicto e certo. Os 3 vão chamar o quê? CN, completiva nominal. Convencido de CN, convicto de CN, certo de CN, convicção de alguma coisa também vai dar CN, é clássico, mole, né? Outra, né, para descontrair, né, essa folha. Aí tu vai falar assim, eu quero que vocês façam a correção, contem os acertos, porque particularmente essa, tirando algumas questõezinhas ali, eu tô achando essa mais fácil, né? Mas as notas vão oscilar, tá? A extinção de grandes áreas de vegetação. Quando ele falou a extinção de grandes áreas de vegetação, extinção é um substantivo abstrato, que é o ato de extinguir, é abstrato. Aí, se aqui é abstrato, aqui pode ser A ou CN. Aí eu te pergunto, grandes áreas de vegetação extinguem ou grandes áreas de vegetação são extintas? Aí vai falar, são extintas. Então, se sofre, é CN. Ó, cheio de turista, cheio de CN. Cheio de, perto de, longe de, repleto de, ávido ou ávida de, alheio a, convencido de, convicto de, certo de, perto de, longe de, tudo isso vai dar CN. Aqui, ó, a aldeia dos Tupinambás fica perto de CN. Aqui, perto de, longe de, CN. Então é gravar. É essa a situação. Eu vou falar 500 vezes. Se a pessoa estiver focada, estiver fazendo e assistindo a correção, na prova ela vai gargalhar. Ela pode não passar, mas não vai ser por causa do português, vai ser por causa da específica. Então todos são complementos nominais. Já foi de prova isso. Não tem muito o que inovar, entendeu? Aqui, ó. Aí mais uma questão de processo de formação de palavras que não está na aula completa de processo de formação de palavras. Aqui, ó. Aí eu guardei algumas para ir soltando. Ó. Alcoolismo vem de álcool. Jornalismo e tal é sufixal. Ó, sufixal. Então esquece essa. No ISELA, né, dos Estados Unidos, os gastos com a violência doméstica entre casais ultrapassam. O que o ultra é? Prefixo. Prefixal. Super, hiper, mega, ultra, semi, ante, hipo, que eu falei no vídeo da hiponatremia, que já caiu, que é outra questão que não está também na folha, que eu vou acabar colocando em outros simulados, né? Principalmente com a possibilidade de adiamento da prova, né? A gente não pode descartar essa possibilidade, então vai dar para fazer muito simulado, para chegar à prova tinindo na ponta dos cascos. Consequentemente, a média vai ser bem mais alta, tá? Ó, olhar. O artigo antes do verbo no infinitivo, impróprio. O cantar, o falar, um falar, ou seja, já marquei a bola. Engraçado é a questão é que a última matava, né? Olha a doideira. Enfraquecer não é em, mais fraco, mais exer. É igual enriquecer, né? Entardecer. Só tinha uma parassintética. Quer dizer, para o cara errar uma parada dessa é porque ele não está estudando rigorosamente nada, né? Aí aqui, ó, uma questão velha e clássica, para fazer mais uma vez aquela situação. Ó. Não serei o poeta de um mundo caduco. Poeta é um substantivo concreto.
Tá vendo? Se aqui é concreto, olha só, se aqui é concreto, esse termo tem duas possibilidades. Quando chama concreto, pode ser ADN, quando não é o nome. Olha só. E ele pode ser aposto quando é o nome. É uma doideira que eu inventei e que dá certo. Só tem que forçar o cérebro para tu entender. Ó, não seria o poeta de Um Mundo Caduco. Aí aqui é concreto. Um Mundo Caduco é o nome do poeta? Não, se não é ADN. O detalhe é, nem tinha posto. Porque complemento nominal não se prende a substantivo concreto. Esquece isso. Aí agora ficou OI e CN. E tem gente que erra. Porque tem gente que pega e fala, eu botei A, preso à vida, que é o verbo prender, aí botei OI. Quando você fala estou preso à vida, estou preso a quê? Esse preso aqui está funcionando como nome. Isso aqui é CN. Raciocina comigo. Se você botou OI, que não é, porque você falou que aqui era o verbo prender, pensa no verbo prender. Quem prende, prende alguma coisa ou prende alguém. Né? Não tem como você falar que o verbo prender é verbo transitivo indireto. Até porque aqui o particípio funciona como nome. É igual a estou preso à vida. Estou acostumado a tudo. É CN, mano. Classicão. CN classicão. Quem botou aí deu mole. Deu mole mesmo. Vamos lá. Aqui, ó. Essa 39 eu já passei. Teve gente até da ESA que mandou foto para mim falando do que tinha errado, aí falou comigo a respeito disso. Aí eu falei, olha, para ESA eu acho mais difícil que venha a cair, porque esse é um exemplo extraído lá do Segala. Porque quando eu vi esse exemplo a primeira vez, né, eu falei, caraca, mané, porque o tal já caiu, né? O tal, no caso, caiu até assim, né? Tais crimes não deveriam ficar impunes. Aí esse tais troca por estes, né? Estes crimes, esses crimes, enfim. Aí ele é um pronome demonstrativo. Só que esse exemplo que eu achei no Segala, ele é perverso. Porque se a pessoa não tiver visto esse exemplo, ela tende a errar. E na EAGS pode ser que caia. Ó, diz as coisas com tal jeito que todos o aprovam. Ou seja, diz as coisas com um jeito, né? Com um jeito, com certo jeito que todos o aprovam. Eu já passei várias vezes e vou passar mais ainda. Por quê? Porque a primeira é pronome indefinido e o todos escandalosamente pronome indefinido. O que ele botou relativo é uma doideira, né? Mas a questão, quem erra essa questão, erra marcando bola. Esse exemplo é um exemplo do Segala. Aqui é indefinido e aqui também é indefinido. E eu olhei assim, eu falei, caraca, já viu aquela parada? Se cair vai ser bem engraçado. Porque vocês vão falar, caraca, aquela questão caiu e tudo mais. Porque já houve inúmeras questões deles colocarem dois termos. E os dois termos são com a mesma classificação. Eu lembro do só igual a sozinho. Porque o só igual a sozinho, ele é adjetivo. O só igual a sozinho é adjetivo. Ok? Só igual a sozinho é adjetivo. Então eles colocaram uma questão que o só igual a sozinho apareceu duas vezes. Aí era adjetivo e adjetivo. Aí eu, caraca, que doideira, né? Mesma classificação, duas vezes. E a 40 é uma questão, né, para não deixar largado, né, totalmente, de ortografia. Porque olha só, ele quer essa sequência. Vamos lá, primeiro já não é, porque calabresa é com S. Quiser é com S. Lembra daquela história? Derivados dos verbos querer e pôr são escritos com S. Vizinho é com Z. Paralisar é com S, paralisação é com S, improvisar é com S, gases é com S, também não era. Analisar é com S, cicatriz é com Z, finalizar é com Z. Ou seja, essa resposta tem que ser D. Catequizar é com Z. Lembra daquele papinho? Ó, catequese é com S, catequizar é com Z, né? Catequese é com S, catequizar é com Z. Aí tem também hipnose. Hipnose é com S, diferente de hipnotizar. Hipnotizar é com Z, é clássica, né? Mas o catequese e o catequizar são as mais conhecidas. Atrasar é com S, atrasado é com S, e vazamento é com Z, do verbo vazar, vazamento. Engraçado é o seguinte, vazar é com Z. Não sei se você já parou para pensar nisso. Extravasar é com S. Doideira, né? Não tem aquela música? Extravasa, libera e joga tudo pro ar. Então, se você botar extravasar com Z, vai dar merda.
Olha que coisa interessante para cair na prova e você acertar e o candidato errar. Concorrente, não é melhor. Porque vazar, vazamento é com Z. Extravasar se escreve com S. Fica a dica, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês não gostaram, eu peço perdão, mas eu estou fazendo o meu melhor para ajudar, beleza? Um forte abraço e até a próxima!